Área 51. Short. Só o nome já evoca imagens de sombras e segredos. Por décadas tem sido um foco de especulação intensa. O que realmente acontece por trás de seus portões vigiados? O silêncio oficial só aprofundou o mistério. Esta instalação, envolta em camadas de segredo governamental, tornou-se mais do que apenas uma base militar. É um símbolo do desconhecido, de perguntas que os poderosos não querem responder. O fascínio da Área 51 reside nessa obscuridade deliberada. A base está situada numa paisagem remota e desolada. Esse isolamento não é por acaso, é uma escolha deliberada, projetada para manter os curiosos à distância. A vasta e vazia extensão do campo de testes e treinamento de Nevada a rodeia. Placas de aviso são postadas a quilômetros da instalação real. Guardas armados patrulham seu perímetro. Câmaras de vigilância observam cada aproximação. O enigma da Área 51 perdura, desafiando-nos a continuar perguntando, a continuar buscando. A história da Área 51 começa num mundo dominado pelo medo. A Guerra Fria estava começando. Os Estados Unidos e a União Soviética se olhavam com profunda desconfiança. Cada lado buscava desesperadamente uma vantagem. Esta era uma época de avanço tecnológico sem precedentes. Era também uma época de sigilo sem precedentes. A necessidade de coleta de informações secretas era primordial. Novas armas e novas aeronaves estavam sendo desenvolvidas em locais escondidos. O governo precisava de lugares longe de olhos curiosos. Essa atmosfera de alto risco e projetos secretos preparou o terreno para a Área 51. Em meados dos anos 50, a CIA procurou um local remoto para um projeto ultra-secreto, o avião espião, U-2. O próprio presidente Eisenhower autorizou sua criação. O local escolhido foi o leito de um lago seco em Nevada, conhecido como Groom Lake. O local foi oficialmente estabelecido em 1955. Desde o seu início, a base foi projetada para o máximo sigilo. O U-2 era uma aeronave revolucionária, projetada para fotografar instalações militares soviéticas. Proteger essa tecnologia era uma questão de sobrevivência nacional. No verão de 1947, algo extraordinário aconteceu. Perto da cidade de Roswell, Novo México, um fazendeiro chamado W. Brazel descobriu destroços incomuns. O material era estranho, leve, mas incrivelmente resistente. Algumas peças tinham símbolos estranhos e ele relatou sua descoberta às autoridades locais. Este simples ato acenderia um dos mistérios mais duradouros do século XX. A resposta inicial dos militares foi surpreendente. A base aérea do exército de Roswell emitiu um comunicado à imprensa afirmando que haviam recuperado um disco voador. Essa notícia causou sensação. No entanto, essa confirmação oficial durou pouco. Apenas algumas horas depois, os militares se retrataram, alegando que o objeto era apenas um balão meteorológico. Apesar da explicação oficial, as histórias persistiram. Relatos de testemunhas oculares começaram a surgir nas décadas seguintes. Algumas testemunhas afirmaram ter visto mais do que ter apenas destroços. Eles descreveram materiais estranhos que não podiam ser queimados ou amassados. O mais perturbador é que alguns sussurravam sobre
corpos pequenos, não humanos, supostamente recuperados do local do incidente pelos militares. O incidente de Roswell tornou-se um marco na ufologia. Simbolizava a possibilidade de contato alienígena e engano governamental. As perguntas levantadas em 1947 não queriam calar. Um ponto crucial surge frequentemente nas discussões sobre Roswell e a Área 51. A Área 51, como uma base secreta dedicada, não existia formalmente em 1947. A instalação de Groom Lake foi estabelecida anos depois, em 1900, e Coinsao Sang, Quaur, Insao, Ichi, Sisao. Então, como esses dois eventos separados, Roswell e a Área 51, se tornaram tão profundamente interligados no imaginário popular? A conexão não é direta em termos de cronologia. Em vez disso, é uma narrativa tecida com fios de sigilo, especulação e a necessidade percebida de um local seguro para abrigar algo extraordinário. Os defensores sugerem que os destroços do acidente de Roswell e talvez até corpos alienígenas foram inicialmente levados para outras bases militares. No entanto, à medida que o governo supostamente percebeu as profundas implicações do que havia encontrado, teria procurado um local mais permanente, mais seguro e muito mais secreto. A Área 51, uma vez estabelecida, se encaixava perfeitamente nessa descrição. As medidas extremas de segurança na Área 51 a tornaram uma candidata ideal aos olhos dos pesquisadores de OVNIs. Se o governo estivesse, de fato, escondendo tecnologia alienígena, onde mais a colocariam se não em sua base mais secreta? A falta de evidências concretas e verificáveis é o maior desafio para essa teoria. Nenhum documento desclassificado afirma explicitamente que os destroços de Roswell foram movidos para a Área 51. No entanto, o persistente silêncio do governo em torno de Roswell e da Área 51 por décadas alimentou essas conexões. Seção 5. O homem que sabia demais. As alegações surpreendentes de Bob Lazar. No final dos anos 80, o mistério em torno da Área 51 deu uma virada dramática. Um homem chamado Robert Scott Lazar, ou Bob Lazar, apareceu. Ele surgiu em uma série de entrevistas televisivas com jornalista George Knapp. Suas alegações foram, no mínimo, bombásticas. Elas causaram um rebuliço na comunidade ufológica e capturaram a atenção do público em geral. Lazar se apresentou como cientista. Ele disse que havia trabalhado em projetos altamente confidenciais, envolvendo tecnologia muito além de qualquer coisa conhecida pela ciência convencional. Sua história adicionou uma nova e eletrizante dimensão, a lenda da Área 51. Lazar afirmou ter formação em física e engenharia. Ele alegou ter trabalhado no Laboratório Nacional de Los Alamos. Então ele disse que foi recrutado para trabalhar em uma instalação ultra secreta ao sul da base principal da Área 51, em Groom Lake, chamada S4. Segundo Lazar, S4 era um complexo extremamente bem escondido, construído na encosta de uma montanha perto do lago Papoose. Seu propósito era singular e surpreendente. O estudo e a engenharia
de naves extraterrestres capturadas. Lazar afirmou ter trabalhado pessoalmente em sistemas de propulsão alienígenas. Ele descreveu ter visto vários tipos diferentes de naves alienígenas armazenadas em hangares na S-4. Não eram aeronaves experimentais feitas por humanos. Eram, ele insistiu, veículos de origem extraterrestre. O impacto imediato da história de Bob Lazar foi imenso, polarizando opiniões e se tornando parte integrante do quebra-cabeça da Área 51. Seção 6. Dentro do hangar proibido. Os contos de Lazar sobre naves alienígenas. Bob Lazar forneceu descrições detalhadas das naves espaciais alienígenas, nas quais ele supostamente trabalhou. Ele falou de pelo menos 9 tipos diferentes de naves abrigadas na instalação S-4. Aquela em que ele mais se concentrou era chamada de Sport Model. Tinha formato de disco, era elegante e parecia ser feita de um material sem emendas. Ele descreveu seu interior, seus sistemas de controle e seu método de propulsão. Segundo Lazar, essas naves não usavam motores convencionais. Elas geravam seus próprios campos gravitacionais intensos. Isso permitia que distorcessem o espaço e o tempo, possibilitando velocidades e manobrabilidade incríveis. Um elemento chave das alegações de Lazar era o elemento 115, um elemento super pesado e estável que servia como combustível para os reatores alienígenas. Na época em que Lazar fez essas alegações, o Century 15 não havia sido oficialmente sintetizado ou reconhecido pela ciência convencional. Anos depois, em 2003, o elemento 115 moscóvio foi de fato sintetizado por cientistas. No entanto, os isótopos produzidos eram altamente instáveis, diferente da versão estável que Lazar descreveu. Verificar as alegações de Bob Lazar provou ser incrivelmente difícil. Os céticos apontam para a falta de evidências corroborantes. Apesar do debate contínuo, o testemunho de Bob Lazar permanece um dos relatos mais influentes e detalhados de suposta tecnologia alienígena conectada à Área 51. Seção 7. Por trás da cortina oficial. A versão do governo. Por muitas décadas, o governo dos SRY manteve uma política rigorosa de silêncio em relação à Área 51. A base simplesmente não existia oficialmente para o público. Essa muralha de negação, no entanto, começou a rachar no final do século XX e início do século XXI. Através de pedidos da Lei de Acesso à Informação e iniciativas de desclassificação, algumas informações vazaram lentamente. O governo finalmente reconheceu a existência da instalação em Groom Lake, mas as explicações oficiais fornecidas estavam muito distantes dos contos de naves alienígenas e tecnologia de engenharia reversa. Eles pintaram um quadro de pesquisa militar convencional, embora avançada. O propósito principal da Área 51, segundo esses relatos oficiais, era o desenvolvimento e teste de aeronaves de reconhecimento avançadas. Isso começou com o avião espião U-2 nos anos 50. Mais tarde, a Área 51 tornou-se o campo de testes para outras aeronaves inovadoras, incluindo o SR-71 Blackbird
e o F-117 Nighthawk. O governo insiste que o sigilo extremo em torno da Área 51 era e é necessário para a segurança nacional. Proteger tecnologia aeroespacial de ponta de potenciais adversários é uma prioridade crítica. A localização remota, o espaço aéreo restrito e a segurança intensa foram todos projetados para criar uma bolha segura. Essa explicação é lógica do ponto de vista militar. No entanto, para muitos, essas explicações são incompletas e não abordam todas as alegações, particularmente aquelas feitas por indivíduos como Bob Lazar. Seção 8. Uma nação dividida. Crença, ceticismo e a invasão. As explicações oficiais para a Área 51, focadas no desenvolvimento de aeronaves avançadas, não acalmaram a curiosidade pública. Um ceticismo profundo persiste. Muitas pessoas acham difícil que o nível extraordinário de sigilo seja apenas para proteger tecnologia feita por humanos, por mais avançada que seja. Por que décadas de negação total da existência da base? Por que o controle rígido contínuo sobre as forças aéreas, as forças aéreas, informações, mesmo sobre programas históricos? Essa desconfiança persistente alimenta a crença de que deve haver algo mais. A cultura popular desempenhou um papel significativo na formação das percepções sobre a Área 51. Inúmeros filmes, séries de televisão, livros e videogames retrataram a base como um centro de atividade alienígena. De Arquivo Chess a Independence Day. Essas narrativas cravaram a ideia de discos voadores acidentados e autópsias alienígenas profundamente na psique pública. Em 2019, essa mistura de curiosidade, ceticismo e cultura da internet culminou em um fenômeno bizarro. Invadir a Área 51, eles não podem parar todos nós. O que começou como um evento satírico no Facebook rapidamente viralizou. Milhões de pessoas confirmaram presença, prometendo, meio de brincadeira, invadir a base para ver os ETs. Embora o evento real tenha sido pequeno e pacífico, ele destacou o fascínio duradouro do público pela Área 51. Demonstrou um desejo coletivo de desvendar, mesmo que por um momento, um dos segredos mais famosos da América. O evento serviu como uma expressão moderna de uma busca antiga, a procura por conhecimento oculto e o desafio a narrativas oficiais que parecem incompletas ou evasivas. Seção 9. As perguntas sem resposta. O que existe além da cerca? Ao longo dos anos, alguns documentos históricos relacionados à Área 51 foram de fato desclassificados. Essas liberações confirmaram o papel da base em programas como o U-2 e o Oxcart para o A-12, precursor do SR-71. Eles fornecem percepções valiosas sobre a espionagem da Guerra Fria e a inovação aeronáutica. No entanto, esses materiais desclassificados cobrem principalmente programas que já têm décadas. Eles lançam luz sobre o passado, mas nos dizem muito pouco sobre o que está acontecendo na Área 51 hoje, ou o que aconteceu nos anos seguintes, desde que aqueles primeiros projetos de aviões espiões foram
concluídos, a cortina foi apenas parcialmente levantada. A pergunta crucial permanece: o que está sendo desenvolvido e testado na Área 51 agora, no século 21? É quase certo que a base continua a abrigar projetos secretos de orçamento negro. Isso envolveria aeronaves de próxima geração, drones, tecnologias furtivas e talvez sistemas de armas avançados. E a necessidade de sigilo no desenvolvimento de tais ativos militares sensíveis é compreensível. No entanto, a intensidade pura da segurança e os rumores persistentes mantêm viva a questão de saber se toda a atividade ali é de origem puramente terrestre. A história oficial do desenvolvimento avançado de aeronaves plausível. Mas será que é toda a história? O deserto de Nevada guarda bem seus segredos. O mistério continua.